O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Abramos as nossas Bíblias no texto de João, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por João, capítulo 3. João 3, nós vamos fazer a leitura do 1 até o 16. João 3, de 1 a 16, famosa conversa, o diálogo de Cristo com Nicodemos, culminando com aquele que é um dos versículos mais conhecidos, o versículo 16. Fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Lá está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos todos ler o versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. No nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Pai, Teu auxílio, a Tua direção, ó Espírito Santo, iluminando os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, para que sejamos transformados nessa tarde, moldados pela Tua palavra. O Senhor conhece, ó Pai, a cada um de nós, e nós suplicamos: tem misericórdia de nós, abra os nossos olhos, molda os nossos corações, transforma-nos para a Tua honra e Tua glória, livra-nos de sermos enganados, ó Pai, por qualquer vento de doutrina, e ajuda-nos a cada vez mais fundamentar na doutrina do Evangelho, a mensagem salvadora no Senhor Jesus Cristo. Transforma-nos, ó Pai, e ajuda-nos não somente a entendermos, mas a sermos transformados realmente cada vez mais nessa tarde, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se é do conhecimento de todos que no Brasil surge um movimento que ainda é pequeno, talvez ele continue pequeno, talvez ele morra, talvez ele cresça, enfim, mas o movimento de pessoas que estão dentro da igreja evangélica e dentro de igrejas protestantes históricas, como Igreja Batista, Igreja Congregacional, Igreja Presbiteriana. Então algumas pessoas começam a sair dessas igrejas e ir para a igreja romana. Não sei se é do conhecimento de todos, é um fenômeno que tem crescido já há algum tempo. E o motivo que leva a esse tipo de comportamento é variado. Não é nosso objetivo aqui nessa introdução tecer algum comentário que vá abarcar toda a causa, mas um dos motivos é, aproveitando essa tensão política que existe no Brasil, né, que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, alguns protestantes, alguns evangélicos desavisados, entram nessa discussão
E aí deixa a Bíblia de lado, deixa a oração, deixa de congregar, se agarram a algum guru da filosofia de direita, começam a se encantar com isso, e aí começa, como os jovens dizem, a pirar o cabeção. E aí, depois de algum tempo, com algumas leituras específicas, com algumas amizades específicas, deixando a Bíblia de lado, deixando o congregar com os irmãos da igreja, deixando a oração, Cristo já não é mais o Senhor, mas os ideais políticos é o Senhor. As pessoas começam a confundir quem é o Messias verdadeiro, e aí elas começam a falar assim: olha, a igreja romana, ela tem uma história muito grande. A igreja romana, esteticamente, ela é mais interessante do que a igreja protestante. Aqui tem um púlpito simples, aqui são pessoas simples, não tem nenhum tipo de estética ornamentando todo o culto, o templo, não tem nenhum tipo de parafernália litúrgica, é bem mais simples. E como a beleza salvará o mundo, então eu prefiro ir para a igreja romana, até porque a igreja romana é a primeira e a única verdadeira igreja. Esse é o argumento. Obviamente que nessa última frase contém ironia no seu grau máximo. E as pessoas, então, elas esquecem aquilo que é o principal. Elas esquecem do que está ensinado, não somente nesse texto, mas na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E perceba, tem até um livro muito interessante de um pastor chamado Michael Horton, e que ele trata sobre essa questão. Como seria bom se houvesse a possibilidade verdadeira de uma volta, de uma comunhão verdadeira entre protestantes e romanos? Seria bom demais, se todos nós fechássemos naquilo que a Bíblia ensina. Como seria bom se todos nós concordássemos que a Bíblia, ela vem antes e a tradição vem depois. Porque o protestante também tem uma tradição. Só que a nossa tradição, a gente faz a pergunta: a tradição é bíblica ou não é bíblica? Se for bíblica, beleza. Se não for bíblica, está errado. Então, como seria bom se protestantes e católicos romanos pudessem estar realmente em comunhão, desde que a gente não tirasse a verdade de lado? Se todos nós concordássemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vem antes da tradição, se nós concordássemos que nós somos salvos somente, 100% pela graça, sem nenhum tipo de favor humano, porque qualquer tipo de obra humana é lixo, é trapo de imundícia. Quem dera que todos nós concordássemos que salvação é somente pela graça, mediante a fé, somente em Jesus Cristo. Não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais Maria, mas somente Jesus Cristo. E se nós concordássemos com esses pontos cardeais, amém, seria maravilhoso. Aí seria realmente uma comunhão verdadeira. Mas enquanto não houver um sim, um amém, para o sola Escritura, para o sola gratia, o sola fide, o solus Christus e soli deo gloria, não é possível ter comunhão. E se um dia a igreja protestante sair disso, ela deixa de ser igreja. Se um dia a igreja presbiteriana, a igreja batista, deixarem de acreditar que a salvação somente é pela graça, mediante a fé em Cristo, e que é a Bíblia que define todo o nosso pensamento, no mesmo instante essa igreja deixa de ser igreja. Ela passa a ser qualquer outra coisa menos igreja. Mas isso acontece, às vezes nós nos encantamos mais com gurus políticos do que com um único Cristo, porque o motivo é variado, mas principalmente, essencialmente, nós deixamos de olhar para a mensagem que Cristo compartilhou com Nicodemos. Nesse diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, um mestre, olha só, ele não está conversando com um ignorante de religião, ele está conversando com um mestre da religião judaica. E esse mestre da religião judaica, que manjava mais de Antigo Testamento do que todos nós aqui provavelmente, ele não compreendia verdades centrais do cristianismo. Depois ele passou a compreender. Tanto é que no final da vida de Cristo, Nicodemos tem um papel importante ali. Mas nesse momento, esse mestre, que provavelmente ia na igreja todo domingo, na verdade ele era judeu, então ele ia no sábado, na sinagoga, mas uma pessoa que lia as Escrituras, ele não compreendia essas verdades centrais. E é impossível ignorar essas verdades sem consequências eternas. Repito,
o que está acontecendo nesse diálogo aqui, é impossível que eu e você ignoremos essas verdades sem que isso tenha consequências eternas na minha e na sua vida. O sim que nós dizemos a João 3,16 ecoa na eternidade. O não que nós dizemos, a correção mínima que nós venhamos a fazer em João 3,16 tem consequências na eternidade. Eu quero aqui de forma breve somente relembrar as características, algumas verdades que nós temos aqui do Salvador, do amor que é falado nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sim que você fala isso, traz consequências eternas. O não que você fala a essas verdades, também traz consequências eternas. Em primeiro lugar, de forma muito simples, a primeira informação que nós temos aqui é sobre o autor do amor. E o autor do amor, ele não é o acaso não vai te proteger enquanto você andar distraído, não é verdade. O autor do amor não é a humanidade, não é o homem, não é um anjo. O autor do amor não é a mãe natureza, não é Alá, não é nenhum guru indiano, não é um Deus criado pelo coração humano. Segundo esse texto, o autor do amor é o próprio Deus. Deus não somente tem amor, mas Ele é o próprio amor. Lá está dizendo assim, porque Deus amou. O amor não nasce em mim e em você. O amor nasce em Deus. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Nós não nascemos com essa capacidade. O pecado, ele tirou essa capacidade de nós. Amor não é natural no ser humano. O que é natural são outras coisas. O pecado e toda a consequência do pecado, isso é natural. Agora, amor não. O amor nasce em Deus. Deus é o autor desse amor. Ele é, além de criador da realidade, Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é autoexistente, onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o amor. A Confissão de Fé de Westminster, não é que ela define quem é Deus, isso é impossível em termos, de exaustão. Mas ela lembra algumas verdades sobre quem é Deus. Lá na verdade, no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 7, a pergunta é: quem é Deus? E é assim que Deus é definido, entre aspas. Não é uma definição, mas são informações sobre quem é Deus a partir das Escrituras. E lá diz assim: Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, infinito em sua glória, em sua bem-aventurança, em sua perfeição. Ele, somente Ele é todo suficiente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é insondável, Ele é onipresente, infinito em poder, em sabedoria, em santidade, infinito em justiça, misericórdia, clemência. Ele é longânimo, cheio de bondade e de verdade. Ele é muito mais do que isso, mas não é menos do que isso. E esse Deus, o único Deus verdadeiro, que se revela no mundo de alguma forma, na criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele se revela na consciência humana, todos nós temos o senso do divino, a idolatria está aí para provar isso, que é uma espiritualidade disfuncional, distorcida, mas de modo especial, Ele se revela na sua palavra, e na sua palavra Ele se revela na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na sua palavra nós temos essas verdades aqui. E a Bíblia é muito clara, não somente nesse texto, em vários outros textos, onde ela deixa bem claro que Deus é amor, o amor nasce Ele. Se Ele não tivesse vindo até nós, nós nunca iríamos até Ele. Perceba aí que somente essa verdade já quebra com qualquer tipo de exaltação humana. É humilhação humana, exaltação a Deus e a nossa total dependência dEle. Qualquer religião que negocie essas verdades é uma falsa religião. Amanhã, qualquer igreja que negocie essas verdades é uma falsa igreja e uma falsa religião. Quem é, ou melhor, o autor desse amor? Quem é o autor desse amor? É o próprio Deus. Segundo lugar, o objeto desse amor. O texto está escrito assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo.
E nós sabemos que essa expressão, né, todos nós aqui já participamos de estudos bíblicos, provavelmente, sobre esse texto. Nós sabemos que mundo tem vários significados. O mundo pode ser tanto o universo criado, é o mundo. O mundo pode ser tanto esse sistema de coisas falido. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nesse texto, no caso, é não amar o mundo caído, o mundo distorcido, esse sistema de coisas e de valores que é contra Deus, que é anticristo, que é anti-palavra de Deus. Então, quando Cristo diz, porque Deus amou o mundo, Ele está incluindo o seu povo de forma geral e a natureza, que também será redimida nos últimos tempos. O animal sofre não porque ele cometeu o pecado. O animal sofre, o mundo sofre, a natureza geme, e nenhum deles cometeu o pecado. Eles gemem por causa do nosso pecado. E a Bíblia garante que um dia tudo isso será restaurado. Deus salva um povo para viver num habitat, num lugar. Então não é só o povo que vai ser restaurado, redimido, salvo, mas também a ordem, ela vai ser redimida e restaurada. E Deus ama esse mundo, e Deus ama especificamente o seu povo. Deus é o autor do amor, Ele ama o mundo, Ele enviou o seu Filho para ir até a cruz para morrer e redimir um povo especial, que Ele ama até as últimas consequências. Em terceiro lugar, a intensidade desse amor. O autor do amor é Deus, o objeto desse amor é o mundo, a intensidade desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma outra expressão é que Deus amou o mundo tanto, Ele amou o mundo de tal forma, e aí nós vamos para a quarta verdade, que Ele fez algo. E aqui tem, entre outros ensinos, tem pelo menos um ensino, que nós já conhecemos. Nós conhecemos, temos dificuldade de colocar em prática, mas nós conhecemos. Amor, biblicamente entendido, embora passe pela estrutura racional, nós pensamos no amor, embora passe pela estrutura emocional, quando nós amamos, nós sentimos coisas, assim como nós sentimos coisas quando nós odiamos, quando nós amamos o amor bíblico, isso mexe com a nossa estrutura emocional, claro que é, nós choramos de alegria. Mas amor é mais do que isso. Biblicamente entendido, amor é uma ação, é uma atitude. E Deus, o autor do amor, amou o mundo, o objeto do amor, de tal maneira a intensidade do amor, que Ele fez algo. Ele teve a atitude das atitudes. É o padrão pelo qual todos os amores são julgados. Não existe maior prova de amor do que isso que foi feito. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado. Ele entregou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito. E perceba, às vezes é possível que pela influência do pecado, nesse mundo quebrado que nós estamos, e todos nós que vivemos nesse mundo quebrado, nós somos falhos, fracos, ainda lidamos com o pecado, temos pés de barro. É possível que algum pai que tem uma dificuldade com o filho, fale assim, eu entregaria o meu filho, eu deixo o meu filho em qualquer lugar. Não é esse, você sabe que não é esse tipo de entregar, até porque o pai é diferente de nós, e o filho também é diferente de nós, que somos filhos, somos pais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No episódio do batismo de Cristo, Deus deixa bem claro, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho o meu prazer. É um pai perfeito que ama perfeitamente um filho perfeito. E para salvar seres imperfeitos como nós, Ele faz isso. E não tinha outra maneira, Ele faz isso. Ele entrega o perfeito para morrer por imperfeitos. Ele entrega o único justo que pisou nesse mundo para salvar pessoas injustas como eu e como você. E aqui nós temos a base e a garantia da salvação. A graça de Deus dando o seu Filho para morrer em nosso lugar, e isso só é possível porque o Espírito Santo aplica essa verdade nos nossos corações. Qualquer religião, qualquer sermão, qualquer pastor, qualquer pessoa, qualquer narrativa
que negocia minimamente essas verdades é falsa, é mentirosa. Qualquer pessoa que afirmar para você, que dizer para você, qualquer curso de teologia, qualquer livro de teologia, qualquer aula, seja quem for, que afirmar para você, que te ensinar, que é possível salvação sem o favor de Deus e sem ter a pessoa e a obra de Cristo 100% no centro, é uma pregação, é uma aula, é um discurso, é falso. Totalmente falso. Se um dia a Igreja Presbiteriana do Brasil negociar esse evangelho, no mesmo instante ela deixa de ser uma igreja legítima. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É impossível ser salvo sem a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, sem o Evangelho. E lembre-se, o Evangelho é a mensagem que distingue o cristianismo de todos os ismos, de todas as religiões. E às vezes é possível que alguém saia do cristianismo e vá de repente para um outro ismo, porque ele ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Ou se compreendeu, agora despreza o que é o Evangelho. Nós já dissemos isso em outras oportunidades e vamos repetir aqui. O Evangelho nunca foi, não é e nunca vai ser a mensagem que deixa bem claro para você que Deus te salva, mas se você não fizer a sua parte, você perde a salvação. Isso não é Evangelho. Nunca foi. O Evangelho não é a mensagem que diz que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Isso é loucura, não sei se já parou para pensar. Porque se o Evangelho fosse essa mensagem, que deixa bem claro que Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte, para e pensa no que você está pensando, no que você está falando. A parte de Deus, você acha que ele vai falhar? Nunca vai falhar. Se você acha que o Evangelho é isso, Deus faz a parte dele, você faz a sua parte, você pode ter certeza que a parte dele, ele sempre vai fazer, no nível da perfeição. A pergunta que eu faço para mim e para você é, e a parte nossa? Nós fazemos por nós mesmos? A gente consegue cumprir o que Deus exige de nós por nós mesmos? É claro que não. Nós dependemos totalmente de Deus. Obviamente a Bíblia, ela ensina que não existe salvação sem arrependimento. Isso é verdade. E é a gente que tem que se arrepender. A Bíblia também ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E não existe ninguém salvo sem arrependimento e sem fé. Pergunta que eu te faço é, você consegue se arrepender no padrão que Deus exige? Não é eu tentei, eu fiz a minha... Não. Deus exige um arrependimento perfeito. Deus exige uma fé sincera, um arrependimento sincero. Nós conseguimos, baseados em nossa própria força, nos arrepender e ter fé? Quem consegue? Sendo que a mesma Bíblia deixa bem claro que nós nascemos mortos em pecado. Nós dependemos totalmente de Deus. E quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente e tem fé verdadeiramente, se o arrependimento foi verdadeiro e se a fé foi verdadeira, ela nunca vai bater no peito e falar, tá vendo? Eu consegui. Não. Ela provavelmente emocionada, grata, com o coração explodindo de alegria, ela vai falar, as escamas caíram, graças a Deus eu me arrependi. Graças a Deus hoje eu creio. A mensagem que você estava pregando para mim em vários momentos, eu nunca entendia. Hoje aconteceu algo. Você pregou a mesma mensagem e o Espírito Santo transformou a minha vida. As escamas caíram. E ela nunca vai bater no peito, porque o orgulho não casa com o cristianismo. É sempre humildade, é sempre humilhação. Nós devemos nos arrepender e ter fé. Isso são exigências do Evangelho. Mas quando nós conseguimos nos arrepender e ter fé, nós damos graças a Deus por isso. Então a prova desse amor é a entrega do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não foi o outro que foi entregue, foi somente o Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, qual é o público desse amor? Qual é a delimitação desse amor? O texto está escrito assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Preste atenção. Perceba que nessa expressão, todo aquele que nele crê,
você tem ao mesmo tempo um aspecto geral e um aspecto particular. Você tem um tom abrangente e um tom mais focado. Você tem um tom inclusivista e um tom exclusivista. Onde que está o tom geral, abrangente e inclusivista aqui? Para todo. É para todo. Deus salva pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todos os hemisférios, sul, norte, enfim, do ocidente, do oriente. Ele salva palmeirense, salva corintiano. Deus salva pessoas de todas as culturas, de todos os séculos, do século I e do século XXI. Deus salva pessoas, de novo, todas as raças, tribos, povos, nações, mas Deus não salva pessoas de todo tipo de fé. Esse é o limite. Esse é o limite. É para todo tom inclusivo, abrangente, geral. Agora o tom focado, o tom exclusivo. Para todo o que nele crê. Esse é o tom focado. Esse é o tom exclusivo. É exclusivamente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi entregue pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não salva pessoas de todos os tipos de fé. Isso não é verdade. Todos os caminhos não levam a Deus. Há um sentido em que todos os caminhos levam a Deus, alguém disse. Todos os caminhos vão levar a Deus, mas somente um caminho leva a Deus como Pai. Os demais levam a Deus, Ele como juiz. Há um sentido em que todos os caminhos levam a Deus? Nesse sentido até há. No final das contas, todo joelho vai se dobrar. E vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns confessando que Ele é o meu Senhor. Outros, sem nenhuma possibilidade de salvação, vão falar, realmente era verdade. Ele é Senhor e não dá mais para se arrepender. Há o sentido então que todos vão levar a Deus. Todos vão prestar contas. Alguns vão estar diante de Deus como um juiz. Outros vão estar diante de Deus como um pai. Porque o advogado já absolveu a nossa culpa, o nosso pecado, e nós estamos salvos. Não nos esqueçamos disso. Em sexto e penúltimo lugar, esse amor tem um livramento, e ao mesmo tempo esse amor tem uma recompensa, né? Ele nos livra de algo e nos une a algo. O livramento desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Quem é salvo pela graça de Deus mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, não perecerá. Não vai experimentar a segunda morte. Pode passar pela primeira morte, mas a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre, isso é uma impossibilidade para o cristão. Porque Cristo já pagou o preço do nosso perdão e da nossa salvação. Esse amor nos livra, e ao mesmo tempo, esse amor tem uma finalidade bem específica, que é nos dar um presente, que é o presente dos presentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, o livramento, mas tenha a vida eterna. E nós bem sabemos, e vamos só repetir, que vida eterna não é viver para sempre. No inferno as pessoas, ou no lago de fogo e enxofre, as pessoas viverão para sempre. Vida eterna é mais do que viver para sempre. Vida eterna é viver para sempre em comunhão com Deus. Vida eterna é viver para sempre em comunhão perfeita e muito melhor do que a condição de Adão. Adão, antes do pecado, no jardim, ele tinha comunhão perfeita com Deus, mas tinha um mais aí. Ele poderia cair desse estado e perder essa comunhão. Tanto é que isso aconteceu. Nos céus, isso é uma impossibilidade. O homem viverá em comunhão perfeita, intacta, e nunca, não existe a possibilidade dele perder essa comunhão. A nossa mente é tão finita e ainda maculada por alguns aspectos do pecado, que a gente não consegue imaginar essa realidade aqui, na sua perfeição. Viver eternamente, em comunhão perfeita, com tudo aquilo que a gente jamais sonhou. Se eu desse esse exercício, tenta pensar numa realidade perfeita. A gente não consegue.
A gente leva as nossas imperfeições para essa realidade. Mas se a gente tivesse alguns vislumbres dessa realidade perfeita, não é nem a metade da metade da metade do que é a vida eterna, proposta, oferecida pelo Evangelho, pelo próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero terminar com as seguintes aplicações. O texto de João 3,16, ele nos ensina que o amor está relacionado à atitude e não a sentimentalismo. Não é que a Bíblia é contra o sentimento, mas ela é contra a divinização do sentimento. Que os nossos sentimentos estejam aos pés da cruz. Mas lembremos que quando nós amamos alguém, nós fazemos algo em direção do alvo do nosso amor. Segundo lugar, o texto de João 3,16 nos ensina que o amor deve caracterizar as nossas vidas. É aquilo que realmente deve caracterizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o amor em Cristo e ilustrar esse amor que nós pregamos em atos concretos no dia a dia. João 3,16 também nos ensina que Deus, Ele é o único soberano do início, no meio e até o fim da salvação. Perceba que aqui é Deus que salva o homem. Deus não dá uma possibilidade de salvação e deixa o X da questão para o homem. Essa não é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica de Gênesis e Apocalipse é: Deus resgata, Deus salva, Deus redime. Sempre é assim. João 3,16 também nos ensina que nós devemos ter fé, como nós dissemos. Fé no Senhor Jesus Cristo. Só existe salvação na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo. E fora de Cristo, o que existe é condenação. E lembre-se do seguinte: existem igrejas que pregam, até falam de Cristo, mas Cristo junto com uma outra pessoa. Cristo mais tal pessoa. Para ser uma mensagem anticristã, não precisa zombar de Cristo. A gente às vezes pensa, né, que alguma coisa anticristã é algo que só zomba de Cristo. Claro que isso também é. Mas ser anticristão tem elementos mais sutis. E o elemento mais sutil do anticristianismo não é somente zombar e atacar Cristo, é se colocar no lugar de Cristo. Quando eu não zombo Cristo, quando eu até prego sobre Cristo, quando eu elogio Cristo, mas na verdade eu me coloco no lugar de Cristo, eu estou sendo anticristão. Cuidado para que nós não caiamos em discursos que aparentemente são cristãos, mas definitivamente são anticristãos. Jesus também nos ensina no Evangelho que o Evangelho, ele é a mensagem mais séria e transformadora que existe. Não existe mensagem mais séria, mais bela, mais alegre e mais revolucionária do que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se o Evangelho é realmente tudo isso, e ele é isso e muito mais do que isso, com quem nós iremos compartilhar a mensagem do Evangelho nessa semana? Obviamente eu faço essa pergunta para mim mesmo. Se o Evangelho é isso, na verdade ele é isso e é muito mais do que isso, com quem eu e você, nós vamos nessa semana compartilhar essa mensagem? Pode ser alguém que um dia esteve sentado do nosso lado, mas hoje já não está. Pode ser que seja alguém da nossa família e que ainda não conhece a Cristo. Pode ser um amigo do trabalho, pode ser um inimigo do trabalho. Façamos nessa semana uma coisa louca, no melhor sentido da palavra, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.